Boa tarde, meninos, tudo bem? Então, estamos aqui de novo, né? Mais um videozinho. E hoje vou fazer uma revisão, tá? De ciências do capítulo 2, tá? Do volume 1, os seres se relacionam. Só uma revisãozinha bem rápida, porque vocês já estudaram, né? Fizeram diversas atividades no livro, assistiram a aula do SP com você, né? Então já estão por dentro do tema, tá bom? Então vamos só dar uma lembradinha para fixar melhor, porque daqui para frente, né? A partir de semana que vem já vamos entrar em outro conteúdo, né? E esse vai ficar só guardado aí na memória de vocês e no caderninho, tá? Para poder estudar, tá bom? Então vamos lá. Então, os seres se relacionam. Ó, essa página do livro, capítulo, né? Capítulo 2, volume 1 ainda, tá? Então, tem uma paisagem do livro mostrando sempre, início de capítulo sempre tem, né? Um desenho pra gente observar e pensar um pouco sobre ele, tá? Então, pensar entre o desenho, fazer uma relação entre o desenho e o título, tá bom? Então, nesse desenho, se você observar, temos um animal, né, um tamanduá, que está se alimentando das formigas, tá? Então, os seres se relacionam, um se relacionando com o outro dentro do seu meio, tá bom? Então, dentro desse capítulo todo aí que nós vimos, nós falamos um pouco de protocooperação, lembra? De comercialismo, de predatismo, de competição em sociedade. Então, vamos só relembrar o que cada um, né? O que fala qualquer um. Por exemplo, a protocooperação, o que é? Então, são indivíduos que cooperam entre si, né? Ou seja, um indivíduo cooperando com o outro, tá? Um ajudando o outro dentro do meio em que vive. Mas não são dependentes um do outro, ou seja, um ajuda o outro, mas nenhum tem uma dependência um do outro, tá? Para sobreviver, tá? Ou seja, um coopera com o outro dentro, né, do ambiente, mas nenhum tem uma relação dependente com o outro, tá? Exemplo disso, nós temos o peixe, né? O peixe palhaço, lembra? E a anêmona, né? Eu lembro que eu expliquei essa matéria semana passada, antes do simuladinho, e eu dei esse exemplo, né? Falei do peixe palhaço lá do filme Nemo, quem tá lembrado, né? Falei do Nemo, o palhaço que o peixe escondia dentro das anemas para se proteger, né? Dos peixes maiores. Então, isso é uma protocooperação, tá? Um ajudando o outro, tá? E também temos pássaros. Pássaros também é um exemplo. O carrapato bovino também é um exemplo de protocooperação, tá? Também falamos do comercialismo, tá bom? Quem lembra do comercialismo? Que é uma relação na qual apenas uma espécie se beneficia, tá? Ou seja, apenas uma espécie, apenas um animal, né? Que está dentro dessa relação que sai beneficiado, tá? Mas sempre sem causar prejuízo ao outro. Ou seja, eles se alimentam dele, tem esse benefício, mas ele não traz prejuízo ao outro, tá? Então, o comercialismo é isso, uma relação na qual apenas uma espécie, apenas uma, tá? Se beneficia, mas sem causar prejuízo à outra, tá? O exemplo, temos também outro tipo de peixe, né? O peixe piloto, que ele prende ao tubarão, lembra? Porque ele é menor e o tubarão é grande, então eles prendem ao tubarão e à medida que o tubarão vai comendo, vai jogando restos de alimentos, ele se alimenta daquele alimento, tá? Então, além disso, além dele pegar o resto de alimentos do tubarão, ele ainda usa o tubarão como um meio de transporte, um meio de se locomover no mar, tá? Lá no fundo, para sair nadando mais rápido, tá? Vamos dizer assim, tá bom? Então, isso dá uma locomoção com mais agilidade.
E o predatismo, tá? E o predatismo o que é? Um indivíduo mata o outro para se alimentar. Então, no predatismo, o que ocorre? Um indivíduo, né, o indivíduo mais forte, se alimenta do outro, ou seja, ele mata o outro para se alimentar. Seria como se fosse a cadeia alimentar, lembra? Quando nós estudamos cadeia alimentar lá atrás, lá no capítulo 1, nós falamos lá o consumidor primário, secundário, né? Então, sempre um alimentando a energia do outro, né? Aqui no predatismo, ele mata o mais forte, né? Para comer o mais fraco. Por exemplo, a serpente, ela pode se alimentar do rato, tá? Ela vai à caça, mata o rato e come. Assim como o leão, a onça, os tigres, todos vão em busca de alimento, tá? Eles são predadores. E o parasitismo, também falamos sobre o parasitismo, que o parasitismo é um parasita que retira do corpo do hospedeiro os nutrientes, tá? Ou seja, é um parasita que vive dentro de outro corpo, tá? Temos exemplos, nós seres humanos, temos o que é lombriga, né? Que elas se alimentam dentro do nosso organismo. O carrapato, que se alimenta do sangue dos cachorros, tá? Isso é um parasitismo, tá bom? E também falando da competição, tá? A competição é uma disputa por recursos, ou seja, o nome já fala que vai ter uma disputa entre o território lá, tá? O território ou presa, tá? Não necessariamente que eles vão disputar uma presa, mas o território, tá? E vence, né? Com certeza a espécie mais forte, tá? Tá bom? Então, competição é um lutando em busca de uma presa ou de um território, tá bom? E por fim, falando um pouco da sociedade, tá? Sociedades são indivíduos da mesma espécie, ó. Sociedades, indivíduos da mesma espécie que se mantêm anatomicamente separados e que cooperam entre si por meio de divisão de trabalho. Ou seja, as sociedades são uma espécie, né? Seres da mesma espécie que mantêm uma sociedade em forma de trabalho. Ou seja, um ajudando o outro. Então, essa sociedade, nós temos os exemplos das formigas, das abelhas, dos cupins, tá? Então, eles trabalham entre si, tá? Eles ajudam um ao outro. Que se você observar lá o cumpizeiro ou formigueiro, sempre tem, né? Aquele tanto de filinha de formiga, né? Até bonitinho ver elas, aí um passando folhinha para outro, vai. Aí o outro vai, tudo em fileirinha, então que lá é uma sociedade. Assim como as abelhas também, para fazer o mel na colmeia, tá bom? Então, capítulo 2, né? Os seres que se relacionam, foi basicamente isso que nós vimos, tá? A protocooperação, o comercialismo, o predatismo, o parasitismo, a competição e a sociedade, tá bom? Então, isso nós vimos no capítulo 2, tá? E no capítulo não, na verdade, o volume 2 do livro de ciências de vocês traz para vocês os ambientes, né, ó, os ambientes do Brasil e do mundo, tá? Eu também fiz um vídeo, né, fiz uma live explicando para vocês sobre esse capítulo um pouco, então vamos ver um pouquinho dele, tá bom? Então vamos relembrar aqui, tá? Então os ambientes do mundo, eu até mostrei para você ver, ó, novamente, os desenhos que vem na primeira página dos nossos livros, todo colorido explicando, ó. Aqui, ó, se você perceber, é o mapa do Brasil, tá bom? Olha que bonito, todo desenhado. Então, cada pedacinho aqui é uma região, tá? Olha que eu até mostrei pra vocês aqui, ó, essa parte, onde tem um boto rosa, tá vendo? Parte verde, com o rio aqui, ó, cortando, é o Amazonas, tá? Então, aqui é o Amazonas. Então, eu já mostrei pra vocês também. E aqui a parte de baixo, bem embaixo aqui do botinho também, nós temos o Pantanal, tá? Então, temos a Amazônia, o Pantanal. Aqui, ó, a Caatinga, tá bom? A Caatinga. Embaixo aqui, ó, da Caatinga, essa partezinha aqui, ó, nós temos a Mata Atlântica,
tá? Tem que ver aqui pra não ver se falo coisa errada, mas assim, a Mata Atlântica. E bem no sul, ó, na região sul, nós temos os Pampas, tá? Então, você pode ver que cada um tá numa região, ó, no sul, no norte, tá? No centro-oeste, no sudeste, tá bom? Então, temos os nossos biomas. Isso aqui, ó, faz parte do nosso bioma, tá? Biomas brasileiros. Então, tá bom. Na próxima página, também tem, né, aqui, eu lembro que eu expliquei pra vocês essa foto. Também, não vou repetir novamente, mas nós falamos disso também, tá? Que é uma conversa, né, entre a mãe e filha. E a mãe falando com a filha das paisagens e dos tipos de vegetações que ela viu durante a viagem dela, tá? E por fim aqui, ó, porque os ambientes são diferentes. Então, há várias formas de ambientes que nós temos, tá? Também foi explicado, mostrei aqui, ó, esse desenho pra você, né? Mostrando toda a parte lá das zonas polares e as zonas temperadas, tá? Os polares aqui nos polos, o sul, norte e sul. Temos as zonas temperadas, tá? E as zonas tropical. Também foram falados para vocês, tá? Então, qualquer dúvida, volta lá no livro, dá uma lidinha, que vocês vão ver, tá? E uma coisa bem bacana que tem nesse desenho, ó, que vocês vão reparar, é que a linha do Equador é onde divide, né, as zonas, tá? Eu divido os polos sul e norte. E a linha do Equador, ela é uma linha imaginária, tá? É uma linha imaginária que corta todo o hemisfério da Terra, tá bom? Então, vamos lá. E aqui está, né, os biomas, né? Todos os biomas que estudamos, que falamos de cada um, os biomas do mundo. Então, o que são biomas? São grandes áreas com características semelhantes em relação ao clima, ao solo, ao relevo e à vegetação. Então, se você for fazer um trabalho, uma prova e te perguntar o que é bioma, você corre lá no livro e dá uma lidinha, tá? E você vai lembrar. Aí você vai lembrar que são grandes áreas, tá? Grandes áreas, grandes espaços com diferentes características, tá? Então, com características semelhantes, tá? Não são diferentes, são com características semelhantes, ou seja, iguais, em relação ao clima, ao solo e o relevo e a vegetação, tá bom? Ou seja, se é semelhante, então será o mesmo clima, o mesmo solo e o relevo e a vegetação, tá? Mas existem vários tipos de biomas, tá bom? Os biomas não são iguais. Nós aprendemos aqui a taiga, né? Vocês viram que nós temos o bioma da taiga, que é uma floresta, que é um tipo de floresta, né? Muito fria, né? Os campos também, ó, depois você vê aí no livro, temos os campos, as florestas tropicais, né? A tundra também, as florestas temperadas, os desertos e as savanas, tá bom? Então, esses são os biomas, tá? São os tipos de biomas do mundo, tá? Então, são vários tipos de biomas que eu falei. Estão todos aqui, ó, essas bolinhas são as características de cada um, tá? Pra você dar uma olhadinha, aí você vai ler, tá? E vai saber o que é, deixa eu arrumar aqui, o celular caiu, o que é o característica de cada um, tá? Só você dar uma olhadinha lá, que você vai conseguir, tá? E em biomas, eu vou ler pra você aqui umas características de alguns biomas, tá? Dos biomas brasileiros. Então, biomas é um conjunto de vida de vegetais e animais constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contínuos, né? E identificáveis em escalas regional, com condições geoclimáticas similares e histórias compartilhadas de mudanças que resultam em uma diversidade biológica própria, tá bom? A floresta amazônica é a forma do maior bioma do Brasil, tá vendo? Então, dentro do Brasil, entre os vários tipos de biomas que temos aqui, nós destacamos como maior floresta amazônica, tá bom?
que ela ocupa mais de 45% do território, tá? Território do país. Possui uma das maiores biodiversidades do planeta e temos de números de espécies vegetais ou animais. Então, dentro do Amazonas, nós temos inúmeras espécies de animais, vegetais, tá? Animais, plantas, alguns até em extinção, tá bom? E depois também temos a Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica, antes da chegada dos portugueses, a Mata Atlântica cobria todo o litoral do norte e do sul do país. Foi por essa região que se iniciou a retirada da mata para extração do pau-brasil, a árvore de madeira valiosa que deu origem do nome do país, Brasil. Então, lá na Mata Atlântica tinha esse pau, né? Essa árvore chamava pau-brasil, que veio, ela é bem antiga, e quando os portugueses vieram para o Brasil, né? Para o Brasil, eles fizeram a extração dessa madeira, tá? Aí dela mesmo, dessa planta, né? Dessa madeira, que originou o nome do nosso país, tá? Que hoje chama Brasil, tá bom? E temos o Cerrado, tá bom? Então, não podemos esquecer, também temos o Cerrado, que está localizado no Brasil Central, ocupa cerca de 22% do território brasileiro, compõe junto com a Caatinga as chamadas savanas brasileiras. Temos como exemplos lá o lobo-guará, arara vermelha, a ema, que são os animais típicos mesmo do Cerrado, tá? São os animais que vivem lá, que são típicos de lá, tá? Depois também temos a Caatinga, tá? A Caatinga, apesar de ser o único bioma exclusivo do Brasil, a Caatinga talvez seja o menos conhecido pelos brasileiros e por isso pouco valorizado. Ele cobre de 11% do território nacional e, ao contrário do que pode parecer, apresenta grande quantidade de espécies animais e vegetais. As características das árvores da Caatinga são baixas, retorcidas e caules espinhosos e cinza claro. Exemplos de plantas da Caatinga são as palmeiras, o cacto, as plantas frutíferas e medicinais, tá? Então, dentro dos biomas brasileiros, nós temos a floresta amazônica, né? Já falei para vocês, o maior bioma do Brasil, com várias espécies de animais e plantas. A Mata Atlântica, né? Que antes da chegada dos portugueses, né? A Mata Atlântica cobria todo o território do Brasil e lá tinha o pau-brasil, que originou o nome do nosso país hoje. O Cerrado, que está localizado no Brasil Central, a Caatinga, tá? Então, esses são os nossos biomas brasileiros. No livro de vocês, tem todos esses, tá? Esses biomas que eu acabei de falar. Olha aqui, agora vou mostrar pra vocês, ó. Cada um mostrando da região do Brasil, ó. O mapa do Brasil e toda a sua região, olha aqui, ó. A floresta amazônica fica lá na região norte, ó. Floresta amazônica na região norte, estamos no norte do país, ó. Floresta amazônica, esse verde aqui. O cerrado, ó. O cerrado é essa parte vermelha, que fica no centro-oeste, ó. A parte vermelha, o cerrado, fica localizado no centro-oeste, na região centro-oeste do Brasil. A Caatinga, ó, a Caatinga, essa parte meio bege, marrom, aqui, ó, está localizada no Nordeste, né? A Caatinga tá aqui, ó, na região Nordeste. Depois, nós temos aqui essa parte veio a Mata Atlântica, ó. Bem aqui pertinho dessa parte vermelha, a Mata Atlântica, tá? Localizada no Sudeste, na região Sudeste. E aqui no Sul, ao sul do país, ó, que nós temos os Pampas, tá? Os Pampas ficam na região Sudeste. Ah, e o Pantanal, esqueci de mostrar o Pantanal, olha aqui o Pantanal. Tá vendo aqui? Bem aqui, sim, ó, esse é o Pantanal. O Pantanal fica na região centro-oeste,
tá bom? Então, todos os nossos biomas, para você dar uma olhadinha aí no seu mapinha, tá? Ver eles. E depois tem as características de cada um também, para você dar uma lida, tá? Tudo aquilo que eu li ali para você e falei, também está aqui numa forma resumida, ó. Floresta Amazônica, onde fica, as características, as ameaças, né? Os animais em extinção. Por que que ela é tão ameaçada, o que causa essa ameaça nela, tá? Que são as queimadas. Na floresta amazônica acontece muita queimada, então isso é uma ameaça para as espécies vegetais e animais que vivem lá, tá? Então tem as características dela aqui, depois você dá uma lida, muito quente e úmido. Depois, na próxima página, fala da caatinga também, ó. Tem as características, as ameaças, tudo explicadinho para você dar uma estudadinha, ó. Mata Atlântica também, tá bom? O cerrado. Então, tudo aqui tem as características, as ameaças, tá? Algumas espécies lá, tá? Típicas de lá mesmo. O Pantanal, ó, o nosso Pantanal, tá bom? Então, tá bem explicadinho, bem fácil de entender, tá? Então, essa parte aqui é a parte de ciências e os pampas, tá? Por fim, os pampas lá da região sul. Então, essa é a nossa revisão, tá? De ciências, que eu comecei a falar lá os seres se relacionam, do volume 1 ainda, né? Da unidade 2. Depois, os biomas do mundo e do Brasil, falei um pouquinho para vocês também, do capítulo 2, tá? Então, essa é a nossa revisão de ciências, tá? Dessa semana, tá bom? Tudo bem? Então tá, qualquer coisa, só mandar lá no WhatsApp as dúvidas, tá? Beijo e estudem e se cuidem.